Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao canal e eu vim trazer aqui um vídeo, assim como vocês viram aí no título, um vídeo com 5 dicas para tentar soar melhor ao vivo. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que nessas 5 dicas eu já estou supondo que você já tirou o seu repertório, você está com todo o seu repertório organizadinho, todas as músicas bem tiradas, que seu equipamento está em dia, seus cabos, está tudo funcionando corretamente do jeito que deveria. A minha dica é para você soar literalmente melhor ao vivo, não é falar muito sobre equipamento agora. A minha primeira dica é uma dica bem simples, é uma coisa que todo mundo deveria saber, só que nem todo mundo infelizmente faz. A primeira coisa que eu queria falar é sobre afinação. Com a experiência que eu tive até hoje de tocar em alguns lugares e de conversar também com outros músicos, muita gente, até alguns músicos experientes, acabam deixando a desejar um pouco nesse quesito afinação. Afinação não é só simplesmente no início do show você afinar o seu instrumento. É uma coisa que você tem que conferir constantemente. Entre 2, 3 músicas, pelo menos conferir, a guitarra sempre volta, que eu estou supondo que a gente está com uma corda nova, né, pra gente ter o melhor som possível do nosso instrumento. Então, geralmente a gente volta a afinação durante o show, isso é normal e é sempre necessário ter cordas sobrando e ter também essa preocupação de estar sempre afinado, tanto mecanicamente ali tocando, deixando seus bem desafinado, não vibrando de uma forma feia, né? Isso é fundamental também. A afinação é primordial para que o seu instrumento soe bem. O segundo item que eu listei é equalização e região do seu instrumento. Primeiro eu vou falar sobre região. A guitarra, ela muitas vezes é um instrumento que os guitarristas acabam aumentando um pouco o grave. A guitarra é um instrumento que não é grave, é um instrumento que ele trabalha na região médio grave, médio agudo, agudo. Então, muitas vezes a gente ouve a guitarra com bastante grave sozinha, ela soa bem. Mas quando a gente vai tocar ao vivo, ela acaba brigando, talvez com o teclado ou então com o contrabaixo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que tocar o nosso instrumento no espaço que ele tem que estar dentro da mixagem, seja até no estúdio ou ao vivo, mas essas dicas são para ouvir. Outra coisa que a gente tem que reparar é a equalização. Como eu, Gabriel, penso em equalização? O grave, geralmente eu corto. Isso não é regra, mas eu vou ouvir na casa, ou no lugar que eu estiver tocando, num lugar fechado, lugar aberto, no amplificador que eu esteja tocando. Eu vou tocar, vou deixar tudo flat, sempre deixo tudo flat primeiro. Para quem não sabe, flat é a posição do meio do equalizador, né, que você não põe nem tira nada, você está ali no meio do caminho. E aí depois que eu deixo flat, eu vou pro grave primeiro, eu toco o instrumento, toco a minha guitarra já no volume ok, e vejo se eu tô tocando muito mais grave do que a minha guitarra geralmente tem, do que é necessário, sabe? A gente tem que saber dosar isso de uma forma bem tranquila. Depois eu vou pro agudo. Geralmente na parte dos agudos, eu costumo colocar o máximo de agudo que eu vou usar no show, né? Sempre tem uma música ou outra que a gente quer que a guitarra esteja mais estridente, mais cristalina. Então eu procuro aquele timbre quando eu vou pro agudo e eu paro ali, não abaixo durante o show. Eu uso geralmente o tone da guitarra nessa parte. Quando eu tenho uma música que eu quero um pouquinho mais velado e tal, eu vou ali no tone e fecho um pouquinho. Essa é uma ótima dica. Use o tone da sua guitarra, use a troca de captadores, isso é muito útil para a gente chegar no som que a gente quer. O botão de médio da guitarra eu encaro como se fosse o quanto eu vou aparecer dentro da mix da banda. O botão de médio ele funciona muito assim, muito dessa forma, ele é como se fosse o quanto da sua guitarra vai estar ali presente no meio da banda. Se você tirar o médio, geralmente a galera que toca com muito drive tira o médio e fica aquela coisa sculpted que a gente chama, fica aquela coisa mais pesada e tal. Só que no meio da banda a gente não ouve tanto essa guitarra sem médio. A gente precisa pôr o médio para a guitarra aparecer ali no meio. A minha terceira dica é sobre drive. Como eu enxergo o drive na guitarra? Respeitando cada estilo que a gente está tocando, né, sem descaracterizar o que a gente quer soar e, quando necessário, mais drive, eu nunca ponho muito drive no pedal ou no amp. Eu ponho um pouco e uso um outro pedal para poder aumentar essa quantidade de ganho. Por que isso? Quanto mais drive você põe em qualquer pedal, claro que tem pedais que vão fazer menos, pedais que vão fazer mais, amps que vão fazer menos, amps que vão fazer mais, mas quanto mais drive você põe, menos definição você tem no seu som. Então, respeitando o estilo, claro que se eu for tocar uma coisa um pouco mais pesada, eu não vou poder usar pouco drive, né? Eu não vou soar tão pesado. Você pode se surpreender com o que a gente ouve das sessões abertas de guitarra de algumas bandas.
você vai perceber que tem pouquíssimo drive ali em relação ao que a gente pensa que tem. O drive ele é muito traiçoeiro, assim. Eu amo tocar com drive, mas o drive ele pode acabar com a definição do seu instrumento, acabar com a qualidade. Então a gente tem que sempre saber o quanto a gente está colocando, saber o limite do nosso equipamento. Se a gente está com um equipamento que ele está começando a sujar muito, borrar muito o som, é indicado ter um outro pedal ou alguma outra guitarra com mais força no captador para poder empurrar mais drive e não perder tanto definição. Uma coisa que eu queria muito dizer, que é o próximo item, é sobre levantar a cabeça. Eu coloquei essa frase aqui na minha listinha. Eu acho muito importante a gente pensar assim, a gente levantar a cabeça, que eu digo, é porque tem muita gente que toca olhando para baixo, assim, mas não é só pelo fato de tocar olhando para baixo. Quando a gente pensa numa banda, ou você está acompanhando alguém, não importa, nós estamos ouvindo uma banda, não estamos ouvindo uma guitarra, não estamos ouvindo um contrabaixo, a gente não ouve só um instrumento ou só a voz. Então levantar a cabeça, que eu digo, é olhar para todo mundo, é ouvir todo mundo. Quando você começa a entender que você faz parte de um todo, você soa melhor. Você começa a entender quem é você ali no meio. Então você consegue ser melhor, porque você sabe aonde você quer chegar. Não só dizendo, né, na parte física, de simplesmente levantar a cabeça e olhar para todo mundo, não. Eu digo de levantar a cabeça e os ouvidos, né? Conseguir ouvir e ver além do seu âmbito, além do que você está saindo ali na sua caixa. Isso é super importante. E a minha última dica não é tão longe da dica anterior, é a guerra de volumes. A guerra de volumes é quando você começa a querer aumentar o seu instrumento no meio da banda, porque o outro aumentou. Basicamente é isso. Todo mundo já passou por isso em algum lugar, principalmente em casas de show fechada, né? Ou igreja. Igreja acontece muito isso, porque geralmente o espaço dos músicos é pequeno, você compartilha com outros músicos. Então isso é fundamental, a gente saber dosar o nosso som. Fundamental ouvir o próximo, ouvir a pessoa do lado, confiar no técnico de som da casa. Se ele falou, cara, tá alto, não estou conseguindo controlar vocês, tem que saber abaixar o próprio volume. Às vezes a gente está com médio demais, voltando lá na dica do início, aí a gente precisa abaixar um pouquinho do médio e aumentar um pouco a ambiência para a guitarra ficar um pouco mais agradável no meio do grupo. Isso é uma dica super importante. E repare bem em tudo que você vai ouvir. Ouça a banda inteira, ouça o baterista, ouça o baixista. Tente não se sobrepor. Geralmente quando eu toco com in-ear, né, com fone de ouvido, dificilmente a coisa mais alta no meu retorno é a minha guitarra, mesmo que eu não tenha um amp no palco. Geralmente a minha guitarra está ou equilibrada ali com todo mundo ou abaixo. Até porque eu particularmente, eu não curto muito essa sensação de ter a guitarra muito alta e você na hora de paletar fica com um pouco de medo de tocar. É uma sensação um pouco esquisita. Então eu gosto de sentir que eu estou ali no meio de todo mundo, que eu estou fazendo parte do todo. Mas pessoal, é isso. Essas foram as minhas 5 dicas para você tocar melhor ao vivo. Agradeço a todos vocês que estão assistindo meus vídeos, que estão compartilhando, curtindo, e nos vemos no próximo vídeo.